Tá preparada? Tá preparado? E se eu disser que você só precisa saber 4 coisas para poder produzir um bom conteúdo nas redes sociais e divulgar o seu negócio? Meu nome é Tata Pereira, se você ainda não me conhece, e eu trabalho com marketing e comunicação empresarial há 10 anos. E eu criei recentemente essa página aqui no YouTube para poder conversar, trazer alguns assuntos polêmicos, algumas coisas que eu acredito sobre marketing digital, empreendedorismo e comunicação. E eu te convido a ficar aqui com a gente, a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e depois deixar um comentário falando o que você pensa sobre os assuntos que são tratados aqui. Gente, é tanta gente hoje ensinando a produzir conteúdo para as redes sociais, a como vender nas redes sociais, cada um com uma estratégia, com um estilo de comunicação diferente, que a gente acaba seguindo muita gente, acaba ficando perdido na hora de produzir o nosso conteúdo. E isso é ruim porque o nosso conteúdo acaba virando um mini Frankenstein, né? Na hora a gente usa a estratégia de alguém. Mas se eu fosse selecionar as 4 principais estratégias que todo mundo precisaria saber, precisa saber para poder produzir um bom conteúdo para divulgar o seu negócio e, consequentemente, aumentar suas vendas, eu destacaria 4 delas. 5, vamos ter uma bônus que não é bem uma estratégia, mas é uma etapa que as pessoas costumam pular e que ela é muito importante, então a gente vai falar sobre ela no final. A primeira estratégia é o funil de vendas. Nada mais é do que a jornada do seu cliente. O que acontece quando uma pessoa te conhece, quando uma pessoa adquire confiança em você e quando uma pessoa decide comprar de você? São as etapas pelas quais as pessoas passam até comprar de você. E a gente precisa, na nossa produção de conteúdo, conversar com esses 3 níveis diria assim, de consciência de quem chega nas nossas redes sociais, de quem provavelmente vai se transformar em um cliente, para poder levar as pessoas do topo para o fundo do nosso funil. Basicamente, o funil de vendas ele vai falar o seguinte: existem as pessoas que estão no topo de funil, que são aquelas pessoas que acabaram de conhecer ou acabaram de entender que elas têm um problema, um desejo que precisa ser solucionado, saciado, e que você é uma pessoa em potencial para poder ajudar ela nessa jornada, mas ela ainda não tem confiança em você. Conforme você vai produzindo conteúdo e mostrando para as pessoas a sua expertise, mostrando para as pessoas que você de fato sabe sobre aquilo que você vende ou o serviço que você presta, as pessoas elas vão adquirindo confiança em você, então elas vão para o meio do seu funil. E aí você, ali na tua produção de conteúdo, mostrando que o seu produto é de fato bom e que vai solucionar de forma eficaz e trazer satisfação para essa pessoa, essas pessoas vão estar cada vez mais preparadas para comprar de você até o momento que elas compram de fato. E aí a gente fala que essas pessoas elas foram para o fundo do funil. É basicamente essas 3 etapas. Existem pessoas que fazem funil de 4, 5 etapas, transformam o funil, colocam ele de cabeça para baixo, mas o básico é isso e o básico ele funciona muito bem. É muito importante que a gente conheça as etapas desse funil para que a gente possa produzir conteúdo para todas elas. Segundo conhecimento que eu acho muito importante e indispensável para todo mundo que produz conteúdo nas redes sociais é o storytelling. O que é o storytelling? É você saber contar histórias. Thaís, mas e aí? Como assim contar história? Eu vou ter que inventar a historinha agora para poder contar nas minhas redes sociais? Não, mas o básico também, gente, você conseguir conversar com as pessoas com uma linha de raciocínio que tem começo, meio e fim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando você aparece no seu story, você não publica nada no teu story. Aí vamos dar um exemplo: eu moro em Cambuquira, uma cidadezinha fica localizada no sul de Minas Gerais. Aí do nada, eu publico um story em São Paulo. Oi? Por quê? Pra quê? Do nada compartilhei que estou de São Paulo. O que aconteceu? Entendeu? Você vê que a narrativa ela não tem um começo, ela não tem um meio, ela não tem um fim. É simplesmente eu brotando em algum lugar. Isso não quer dizer absolutamente nada para minha audiência. Então a gente precisa saber contar histórias que têm um começo, meio e fim. Isso é o básico, assim, do básico, do básico, do básico. E aí com o tempo a gente vai desenvolvendo
aprendendo que inserir metáforas na nossa narrativa é muito importante, aprendendo que existem elementos visuais que compõem a nossa história, aprendendo que os personagens que a gente apresenta nas redes sociais, seja nossa empresa, nossos familiares, nossos amigos, nosso namorado, namorada, fazem parte dessa narrativa, fazem parte da construção de quem nós somos, do que nós oferecemos. A terceira estratégia é a comunicação persuasiva, aquilo que a gente chama de retórica de Aristóteles. Foi Aristóteles lá na Grécia Antiga, muito antes de Cristo, que nos ensinou que a gente precisa, para persuadir as pessoas para fazerem algo que a gente quer, ou conquistar as pessoas por algum motivo, a gente precisa de 3 elementos: ethos, pathos e logos. O que é isso, Thaís? A gente precisa de autoridade, a gente precisa de emoção e a gente precisa de dados. E isso são 3 tipos de conteúdo que eu julgo indispensáveis em quaisquer que sejam as redes sociais que a gente produz conteúdo para poder vender ou para poder divulgar a nossa empresa. Essa comunicação persuasiva, você não precisa publicar mais nada nas suas redes sociais se você dominar muito bem esses 3 tipos de conteúdo e trazer ele para suas redes sociais, porque isso com certeza vai fazer a diferença e vai te fazer vender mais. O quarto elemento chave que eu acho indispensável para quem produz conteúdo é saber como a ferramenta que você usa funciona, né? Se você tem um blog e você produz conteúdo para o Google, você tem que saber ali as estratégias de SEO. Se você está aqui no YouTube produzindo conteúdo, você tem que saber como que funciona o algoritmo do YouTube. Mesma coisa com o Facebook, mesma coisa principalmente com o Instagram, que hoje em dia é uma das principais ferramentas que a gente tem para poder produzir conteúdo para as redes sociais, divulgar o nosso negócio. Então a gente precisa entender o mínimo, o básico, de como a ferramenta funciona e de como a ferramenta entrega o nosso conteúdo para a gente poder usar e para a gente poder usar bem. E aí vem a nossa dica bônus, né? Eu falei que eram 4, mas aí pulei para 5 porque não é bem uma estratégia, mas é uma etapa que eu vejo as pessoas pulando na hora de divulgar o seu negócio, que é de fato conhecer o seu negócio, conhecer bem o seu produto. Sabem aquela parte da administração que a gente precisa criar para a nossa empresa, a nossa missão, visão e valores? Muitas pessoas pulam essa etapa. E aí quando você pula essa etapa, às vezes você sabe o que é a tua empresa. É claro que você sabe o que é a tua empresa, você sabe o que é o teu produto, quanto ele é bom, você sabe como funciona, você sabe de onde veio, como foi produzido, mas você não tem a clareza que é necessária para poder transformar essas informações em uma postagem, seja em vídeo, seja em imagem, seja em texto. É muito importante que a gente conheça, que a gente coloque no papel o que é o meu produto, que problema ele soluciona, que desejo ele sacia, qual que é a missão da minha empresa, quais são os valores da minha empresa, aonde eu quero estar daqui 3 ou 5 anos. Isso é o básico do básico do básico para que a gente comece a pensar nessas informações e trazer elas para a nossa produção de conteúdo, porque quanto mais clareza eu tenho sobre a minha empresa, sobre o meu produto, o meu serviço, mais coerente é você na hora de falar sobre aquilo. Não é porque eu criei que eu domino aquilo, que eu tenho, que não é porque tudo está anotado aqui na minha mente que eu vou ter clareza na hora de gravar um vídeo e falar para as pessoas sobre isso. Eu ainda acho que para algumas coisas, caneta e papel, caneta e lápis são indispensáveis. E essa é uma delas. Tata, com essas 5 coisas, eu consigo produzir conteúdo e vender no Instagram? Com certeza absoluta. Eu consigo te garantir que sim, sabe? Porque principalmente para quem está começando, a gente não precisa de tanto, a gente não precisa de muito. A gente tem a ferramenta e a gente precisa saber usar bem a ferramenta, todos os recursos que ela nos oferece. Então, se a gente sabe se comunicar bem através da comunicação persuasiva do storytelling, se a gente tem clareza sobre o nosso negócio, sobre a jornada do nosso cliente, a gente não precisa de mais nada para poder produzir conteúdo nas redes sociais. Basta apenas aqueles elementos que são indispensáveis para que a gente faça isso de uma forma humanizada. Com isso, gente, vocês são capazes de produzir um excelente conteúdo para poder divulgar o negócio de vocês.
Bora começar? Quero ver, hein? Vamos lá.